Amém, pessoal? Glória a Deus. Quem está feliz essa noite? Lá na Bíblia, no Salmo 13, o salmista fala assim: ó Senhor, até quando esquecereis de mim? Será para sempre? Por quanto tempo? E o salmista vai fazendo perguntas ao Senhor e ele faz 5 questionamentos a Deus. E depois Deus responde para ele: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muitas vezes, em meio, às tribulações, a gente começa a questionar: Deus, onde que o Senhor está? Deus, faz alguma coisa. Eu estou aflita, eu estou com isso, eu estou com aquilo. E às vezes a gente pensa até que Deus não está nos ouvindo e a gente fica: se você existe, faz até prova com Deus. O Senhor existe, fala comigo agora. Tem gente que fala bravo com Deus, mas o silêncio de Deus é uma resposta para nós. Quem crê nisso? Deus tem 3 respostas para nós. Ele fala sim, Ele fala não e Ele fala muitas vezes espere. Mas muitas vezes a gente entende que o espere é a ausência de Deus, não é não. É o momento que Ele está perto de nós, que Ele está nos carregando. E a gente muitas vezes está se debatendo e não está vendo o agir de Deus nas nossas vidas. Então Deus diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então nós vamos estar cantando uma música e falando que nós buscamos, mas muitas vezes Deus está no silêncio. E que nós estejamos sempre buscando, mas não brigando com Deus, porque muitas vezes a gente não está percebendo. Mas que a gente saiba se humilhar e nos colocar na brecha e ver o agir de Deus em cada situação. E não ficar só cobrando: Deus, se o Senhor está aí, Deus, faz isso, faz aquilo. Mas que a gente saiba se humilhar na presença de Deus. Amém? Nós vamos estar cantando uma música agora que ela é bem alegre. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé e que vocês ficassem à vontade para adorar a Deus com suas mãos, com seu corpo, com a sua voz. Primeiro, eu quero estar colocando esse momento diante de Deus em oração. Queria que vocês concordassem comigo em oração. Deus maravilhoso, nós estamos diante da Tua presença e queremos entregar a Ti o nosso louvor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja recebendo a nossa adoração e que ela possa chegar diante do Teu trono, Pai, e subir até a Ti, Senhor, com um aroma suave, Deus, com um perfume gostoso, Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja aperfeiçoando-nos, que o Senhor esteja, Pai, ungindo nossos lábios, ó Pai, que o Senhor esteja limpando o nosso coração, para que possa fluir um louvor verdadeiro, Deus, um louvor, ó Pai, sem mancha, sem mácula, Pai, mas algo que vá alegrar a Tua face, o Teu coração, Senhor. Nós queremos estar na Tua presença, Pai, como canais de bênção, Senhor. Em nome de Jesus, toma a direção desse culto, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero.
quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Agora a igreja. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. O Deus que nós buscamos e o Deus que nós queremos cada vez mais é o nosso Deus forte. Ele é o grande El Shaddai. O nosso Deus é todo poderoso, Adonai. O nosso Deus, o nome dele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, o Exu, a Hamashia, Deus Emanuel. Ele é o El Shaddai. Nossa, o nosso Deus é o Jeová Rafá. Ele tem todos os atributos de que precisamos para prosseguirmos em frente. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que salva, Ele é o príncipe da paz. Nós estamos em meio a tribulações, nós temos o príncipe da paz. É só nós nos achegarmos a Ele e nós clamarmos a Ele. Nós vamos estar declarando agora com o nosso coração todos os atributos de Deus, porque só Ele é digno de ser adorado. Amém, gente? Sou meu Deus forte, o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Presente sempre está, El Elyon, outro igual não há. Jeová Rafá, meu Senhor, que cura toda dor, te sequeno e Yahvé, minha justiça é Elohim. Elohim Deus,
pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsequenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsequenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Amém. Nós cantamos que nosso Deus é o Jeová Rafa. E o pastor está numa campanha de 7 semanas. E é a conquista através da humildade. Então, quando o nosso eu se mergulhar, né, nós vamos sair, nós vamos levantar curados, revigorados. Amém? E vitoriosos. Que nós aprendamos a nos humilharmos na presença de Deus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. De tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder.
as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. No teu poder. No teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. No teu poder. Pode se assentar um momento, irmão, irmã. Vamos para a palavra, 2 Reis, capítulo 5, verso 10. 2 Reis 5, 10. Então Eliseu lhe mandou a Naamã um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. 2 Reis 5, 10. Vai, lava-te no Jordão 7 vezes, e tua carne ficará limpa. Nós vamos ter muito milagre nessa campanha, muitos milagres, cura de corpo, cura de alma, e até a lepra do pecado vai ser retirada. Quarta passada nós falamos que existe um problema conosco, né, cristãos evangélicos, que é o problema do pecado. Bom, Carlos, obrigado. Que é também uma lepra. Naamã ficou leproso, né? E a Bíblia, ela compara a lepra ao pecado. Então, nós vamos ser libertos disso também, amém? E eu não queria que você se sentisse a pessoa mais pecadora do mundo, não.
Nós somos iguais. Nós somos iguais. Pedro falou assim: olha, eu sou sujeito às mesmas fraquezas que vocês. O próprio apóstolo Pedro. Existe um dado que entre os evangélicos no Brasil, homens e mulheres, uma parte, não sei quantos por cento, nos Estados Unidos é 30%, que no Brasil eu não conheço estatística. Mas sabe-se que aqui no Brasil, infelizmente, pessoas estão ficando vítimas da pornografia. E entre os evangélicos, irmão, irmã, não é o pessoal do mundo não. Evangélicos, pessoas que estão na igreja, que foram capturadas por essa cilada da pornografia. Por causa da internet, né, que hoje é muito fácil conseguir. E nós vamos ser livres disso, amém? Não precisa saber quem é, se tem, se não tem. Se não tiver, glória a Deus. Mas se tiver, quem está assistindo em casa também, essa lepra vai sair da nossa vida também. Nós vamos ser santos ao Senhor. Nós vamos ser libertos de toda pecaminosidade que fica nos prendendo, para que nós possamos voar alto como águias. Esse é o projeto de Deus para nós, que nós andemos na nossa altura. E eu não queria que você se sentisse a pior pessoa do mundo. Não se sinta assim, porque você não é a pior pessoa do mundo. Nós somos iguais. Nós somos iguais. Se algum de vocês... Deixa-me dar o meu testemunho então. Quando eu estava de depressão, por uma série de coincidências, eu acabei caindo num vídeo pornográfico. E aquilo me capturou a atenção por um tempo. Estou confessando aqui do púlpito, espero que ninguém fique escandalizado com isso. Mas só para você saber que nós somos iguais. Graças a Deus, eu não fiquei viciado. Mas eu vi o poder que isso tem. E a estatística diz, lá nos Estados Unidos, 30%, aqui no Brasil eu não conheço o dado, que é homem e mulher, não é só homem não, mulher também está ficando viciada em pornografia, principalmente por causa da facilidade que a internet faz. Eu sei o que é isso, não só a questão da pornografia, eu sei o que é ficar, por exemplo, viciado em maledicência, em pessimismo, quem sabe o cigarro, uma bebida, até alguma droga. Evangélicos, nós não brincamos com o pecado. O pecado é muito sério. O poder do pecado é muito violento, não é? Então nós vamos nessa campanha colocar tudo isso, amém? Nós vamos ser curados também no Espírito. Nós vamos ser libertos da lepra do pecado também. Então, se você tem alguma coisa na sua vida que te entristece, te humilha, porque o pecado humilha a gente, o pecado entristece a gente, o pecado machuca a gente. Essa é a campanha que você vai ficar completamente livre, seja lá qual for. Eu falei da pornografia porque é algo que está crescendo muito aí, está preocupando vários pastores, porque é um vício secreto, né? Um vício da madrugada, um vício do secreto. Mas pode ter outros, e certamente tem outros problemas. Nós vamos ficar completamente livres. Nós vamos ficar com a nossa alma curada, como de uma criança. E a alma também será curada. Especialmente depressão. Especialmente depressão. Nós vamos ser libertos totalmente da depressão. E doenças do corpo físico. Nesse momento, nós vamos já descer as águas a segunda vez hoje. Então, se você puder se ajoelhar, se não puder, fica sentado mesmo. Só não fique em pé. Só não fique em pé. Se você puder se ajoelhar, agora é o momento em que nós estamos descendo as águas do Jordão a segunda vez. E nós vamos agora, mergulhados nessa água, nós vamos receber a purificação da segunda semana, do segundo dia. E agora eu vou orar aqui do altar por você, irmã, por você, irmão. E eu vou aqui agora derramar diante do nosso Deus, o nosso coração
em cima das coisas que estão nos amargurando a vida, dessa lepra, porque ela vai ser curada. Pai Santo, nós estamos agora descendo a segunda vez nas águas do Jordão, do nosso Jordão, que é o Espírito Santo. Espírito Santo, nós agora estamos pequenos, mergulhados no Teu amor, ó Deus. E agora nos lembramos, Senhor, de que o Senhor nos amou quando nós ainda somos pecadores. Ah, Senhor, nós não temos justificativa. Como Naamã, nós não vamos explicar por que temos a lepra, a doença. Não vamos explicar esse pecado. Não vamos justificá-lo. Vamos apenas nos entregar agora ao Senhor, que perdoa pecados, que cura e que restaura. Ah, Senhor, agora nós confessamos o nosso pecado ao Senhor. Confessamos também que o nosso coração fica triste com Ele. Não é o desejo da nossa alma pecar contra Ti, ó Deus. E agora nós pedimos, Senhor, lava completamente do nosso interior essa fraqueza, Senhor, para pornografia, essa fraqueza para mentira, essa fraqueza para bebida, essa fraqueza para drogas, essa fraqueza para o cigarro, essa fraqueza para briga, essa fraqueza para confusão, para disenção, para discórdia, Senhor. Nós não queremos mais isso em nossas vidas, e nós agora deixamos nessas águas o nosso pecado. Pai Santo, nós estamos agora deixando nestas águas o desânimo da depressão, a fraqueza, o pessimismo, a desesperança, o desespero. Não aceitamos, Senhor, ter medo do futuro mais. Não aceitamos esse pânico, Senhor. Não aceitamos esse medo de viver, esse medo de trabalhar, esse medo de ir à luta. Nós não aceitamos, Senhor, esse medo que nos aprisiona. Nós deixamos nessas águas essa noite. Pai Santo, nós oramos agora pelas doenças, Senhor. Nós não aceitamos que a doença nos aprisione, boicote os nossos sonhos, os nossos projetos com as nossas famílias, com as nossas histórias. Não aceitamos. Pai nosso, nós aqui deixamos nas águas do Jordão, do nosso Jordão, esta doença que não vem de Deus. O Senhor não nos quer doentes, o Senhor nos quer saudáveis, e a Tua palavra diz que o Espírito Santo nos dá vida, força e saúde, e destas águas nós tiramos agora vida, força e saúde. Deixamos aqui nestas águas esta doença, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, nós rogamos agora por esta mulher, Senhor, Flávia Aparecida Pereira. Ó Deus, junto com o irmão Renan, nós estamos agora unindo a nossa fé pela cura desta mulher, ó Deus. Ela está com um diagnóstico, Senhor, de impossibilidade médica de retirada deste tumor na cabeça. Mas o Senhor é Deus, e o Senhor Jesus já teve os cravos da coroa de espinhos na sua cabeça, para que a Flávia Aparecida Pereira não tivesse esse câncer na sua cabeça. Por isso nós agora pedimos ao Senhor, vai com a Tua mão e tire esse tumor da cabeça da Flávia, para que ela seja curada e o Teu nome seja glorificado na terra, Senhor. Pai Santo, nós estamos juntos agora com esta irmã e este irmão que está aqui essa noite por si mesmo ou representando um querido seu, por essa pessoa que não pode vir à igreja, mas está em casa orando também de joelhos
Pai Santo, tira com a mão essa doença do corpo. Tira com a mão, Senhor, essa doença da alma. E tira, Senhor, com a mão essa doença do espírito. Pai nosso, nós viemos esta noite aqui marcar a nossa segunda descida às águas, porque nós sabemos que o milagre o Senhor fará. E como Abraão nós somos agora, nós cremos contra a esperança, contra o diagnóstico do médico, contra o comentário do parente, contra o que a vizinhança fala, contra o que o nosso próprio coração fala. Nós vamos contra agora e nós declaramos: vamos ser abençoados nessa campanha. Seremos curados e seremos libertos. A nossa vida será outra depois destas 7 semanas. Seremos outras pessoas, seremos livres. O nosso cântico encherá a nossa boca e nós firmaremos os nossos passos, e as pessoas verão este milagre e confiarão no Senhor. Ah, Pai Santo, estamos aqui te buscando porque não temos outro Deus além de ti. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pai Santo, agora nós nos levantamos para ouvir a Tua palavra. Pode levantar, irmão, irmã. Nós vamos orar mais daqui a pouco. Quarta-feira é um dia de oração. E eu queria convidar você para abrir sua Bíblia, Isaías 53, para nós vermos por que nós vamos ser curados. Isaías 53. Nós cristãos, nós temos uma bênção especial de promessa de cura. Olha na sua Bíblia, Isaías 53, verso 4. Pode deixar no 1 mesmo, pode deixar no 1, irmão, pode deixar no 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor que salva, verso 2. Porque ele, Jesus, foi subindo como renovo perante Deus, e como raiz de uma terra seca. Jesus era como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Para por aí um pouquinho. Esse capítulo de Isaías, ele é a descrição da cruz, de Jesus na cruz. O profeta Isaías teve essa visão de Deus, essa revelação 700 anos antes de Jesus ser crucificado. E Isaías teve uma percepção da cruz mais profunda que o apóstolo Paulo, mais profunda que Pedro. Os estudiosos da Bíblia dizem que Isaías é o evangelho do Antigo Testamento. Alguns chamam de o quinto evangelho, o evangelho segundo Isaías, porque ele descreve Jesus com uma perfeição igual a dos evangelistas dos 4 evangelhos do Novo Testamento. E Isaías está nesse capítulo descrevendo a crucificação de Jesus como se ele estivesse lá embaixo da cruz escrevendo esse capítulo, olhando para Jesus crucificado. E olha o que ele fala: eu vi Jesus como raiz de uma terra seca. Irmão, pensa bem, o que é uma raiz de uma terra seca? Quem já viu que raiz, terra seca e raiz? É feia, porque a terra seca enfeia a raiz fica seca também, a raiz fica enrugada, ela parece até morta. Então Isaías fala: o meu Senhor, o seu Senhor, na cruz, ele estava feio. Tínhamos olhado para ele e nenhuma beleza, nenhuma aparência, nem formosura, não havia beleza nele alguma, porque Jesus na cruz, ele estava assumindo toda a desgraça humana, toda a dor, toda a tragédia, todo infortúnio, toda doença, toda a culpa do pecado, toda desgraça. Jesus estava como se fosse a esponja do universo, aquele imã que atraiu para ele tudo que é ruim. Olha a continuidade do versículo, no versículo 3.
Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. O homem de dores e que sabe o que é padecer, sabe o que é sofrer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Ele foi abandonado na cruz. De fato, houve um momento que o próprio Pai o abandonou. Esse era o momento mais difícil. Quando ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Essa foi a única vez na vida de Jesus, nunca houve antes, nunca haverá depois, em que o Pai virou o rosto para ele, em que o Pai o desprezou, em que o Pai o abandonou, em que o Pai o desamparou. Por que o Pai fez isso? Porque o Pai viu nele toda a maldade do mundo, toda a pecaminosidade do mundo, toda a desgraça do mundo. Deus o Pai virou o rosto, Deus o Pai não conseguiu ver aquilo, desprezou, censurou, rejeitou. Sabe aquele momento que Jesus falou assim, lá naquela quinta-feira para sexta, né, umas horas antes da cruz? Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. O cálice que ele se referia foi este momento. O nosso Senhor Jesus era um homem valente, forte, fisicamente forte, emocionalmente forte, espiritualmente forte. Ele não tinha medo da cruz, dos cravos nas mãos, dos pés, das chicotadas, da coroa de espinho. Ele não tinha medo disso. Jesus era um homem muito valente. O que ele não queria experimentar era o rosto virado do Pai. Ele nunca teve o seu Pai virando o rosto para ele, abandonando. Ele nunca teve essa experiência, e era isso que apavorava ele. Por isso ele falou: Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Deus experimentar o abandono de Deus. Deus disse que não era possível. Ele experimentou esse cálice, bebeu esse cálice, que é o meu cálice, o seu cálice. E ele bebeu esse cálice para nós não bebermos esse cálice. Por isso eu e você nunca jamais veremos o abandono de Deus. Deus nunca virará o rosto para nós. Deus nunca nos rejeitará, porque Ele já fez isso em Jesus, seu Filho, no nosso lugar. Por isso que você nunca será rejeitado por Deus, abandonado por Deus. Nunca haverá um dia que você dirá: Deus meu, por que me desamparastes? Porque Jesus já falou no seu lugar, para que você sempre diga: meu Deus, como o Senhor me ajuda, como o Senhor é bom para mim. Vamos continuar lendo o versículo 4. Certamente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o tínhamos, o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Veja bem, é por isso que a gente é curado. Nós não somos curados porque a gente faz força de energias positivas, fazemos uma corrente com muita fé, nós mandamos bons fluidos uns para os outros. Não é por isso que a gente é curado. Não é porque a gente tem uma força do pensamento positivo. Não é por isso que a gente é curado. Nós somos curados por uma razão só, porque ninguém paga uma dívida duas vezes. É por essa razão que nós somos curados. Se Ele já carregou, se Ele já tomou, se Ele já pagou, nós não precisamos pagar mais. Versículo 5. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Você percebe que a cura já aconteceu? Está no passado. Fomos sarados. A cura já é nossa. Irmão, você já está curado. Irmã, você já está curada. Eu lembro de um testemunho, muitos anos atrás, que eu ouvi de um irmão do Rio de Janeiro, que ele tinha um problema nos olhos, em que os olhos estavam com uma doença,
ia apodrecendo em volta dos olhos, o médico falou para ele assim: não assusta não se um dia você de manhã acordar, levantar a cabeça do travesseiro e os seus olhos ficarem grudados no travesseiro, porque estava apodrecendo os olhos e melejavam uma aguinha. Então de noite aquela aguinha ia colar o olho dele no travesseiro, e o médico falou: não assusta não que um dia você pode tirar a cabeça do travesseiro e o olho vai ficar 2 buracos aqui. E ele entrou em desespero e fazia campanha de oração e fazia o que podia fazer, ansioso demais, desesperado. Aí um dia ele disse que Deus falou com ele assim: passe a agradecer a cura que já é sua. E ele, doente ainda, começou a agradecer: obrigado, Senhor, pela minha cura. Obrigado porque eu já estou curado. Obrigado porque o Senhor já providenciou a solução da minha doença. Totalmente de acordo com a palavra. Fomos curados. Passado. A cura já é nossa. Nós vamos agradecer pela cura que já temos. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor Deus fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade, o pecado de nós todos. Verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Verso 8. Por juízo opressor foi arrebatado, ou seja, por condenação ele foi morto. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Desprezado totalmente. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Verso 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, foi crucificado entre 2 ladrões. Mas com o rico esteve na sua morte, foi sepultado num túmulo novo que nunca foi usado, de José de Arimateia, um homem rico de Jerusalém, posto que nunca fez injustiça, nem culpa alguma se achou em sua boca. Verso 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar no nosso lugar. Quando der ele, Jesus, a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, que somos nós, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor Deus prosperará nas suas mãos. 11. Ele, Jesus, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Jesus fica satisfeito da gente ser salvo, curado, feliz, liberto. É a alegria dele, a nossa prosperidade e a nossa felicidade. Ele verá o fruto, o resultado do seu penoso trabalho de alma. Ele fez um penoso trabalho de alma por nós. Ele carregou os nossos pecados por nós. Ele carregou as nossas doenças por nós. Ele carregou o nosso azar por nós. Ele carregou o nosso infortúnio por nós. Ele sofreu o inferno por nós. Ele foi desprezado por Deus em nosso lugar. Ele fez esse penoso trabalho de alma por nós. Ele verá o resultado disso, e o resultado disso é qual? Eu e você não seremos jamais abandonados por Deus. Eu e você não temos pecados imputados sobre nós. Eu e você seremos curados das doenças, seremos libertos, e Ele ficará satisfeito. Irmão, irmã, Jesus fica satisfeito com a sua felicidade, com o seu bem-estar. Quando você está bem, Jesus fica assim: puxa vida, que bom, é isso mesmo, tudo que eu fiz é para acontecer isso com você. Jesus é a seu favor, Ele torce por você, Ele joga no seu time, Ele não é contra você. O meu servo, o justo, Deus falando, né? Com o seu conhecimento, aqueles que o conhecerem, Jesus justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Verso 12. Por isso eu, Deus, lhe darei muitos como a sua parte. Quem pode dizer amém? Eu sou um desses muitos. Deus nos deu para Jesus. Promessa, tá vendo? Deus falando: por isso eu, Deus, lhe darei muitos como a sua parte, como a sua recompensa. Somos nós que somos de Jesus. Por isso o Espírito Santo nos levou a Jesus. Por isso o Espírito Santo nos levou a Jesus, porque Jesus fez uma obra digna de nos comprar.
e com os poderosos Jesus repartirá o despojo, ou seja, ele é rei agora. Porquanto ele derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, os nossos, e pelos transgressores intercedeu até aí. Essa é a razão pela qual nós somos curados, libertos, perdoados, abençoados. Sabe, irmã, irmão, nós não podemos aceitar o mal, porque se eu começo a admitir que eu posso ficar desesperado, que eu posso ficar doente, que eu posso ficar preso no pecado, que eu posso carregar culpa de erros passados, eu estou desprezando esta obra. Eu estou dizendo que esta obra que ele fez não tem eficácia, não tem poder. Eu estou negando o Evangelho. Nós precisamos afirmar o Evangelho. E como é que a gente afirma o Evangelho? Quando nós não admitimos consciência pesada, quando o inimigo vier acusar, ou alguém de carne e osso, você fez isso, você fez aquilo, você é pecador, nós nos recusamos a ficar abatidos, desanimados, retroceder jamais. Sim, eu fiz, mas sou lavado no sangue de Jesus, sou perdoado por Deus. Quando nós resistimos à ideia que tudo acabou para nós, é aí que você mostra que você tem fé em Jesus e que você valoriza a obra da cruz. Quando você não aceita a ideia que o seu futuro acabou, que você não tem mais uma história de vida feliz pela frente. Não. Você tem que ser, irmão, um leão e uma leoa. Não admito isso. O problema não sou eu, o problema é a glória e a eficácia do sacrifício da cruz. Eu não posso aceitar a ideia que o sacrifício da cruz não tenha poder de transformar a minha vida e fazer acontecer o que a Bíblia diz: fé em fé, glória em glória, conduzida em triunfo em todo o tempo, mais do que vencedores. O Senhor Deus provisionando a vitória, o sucesso, o livramento, a solução do problema. Deus não é complicado. Veja a Bíblia em Eclesiastes 7, 29. Enquanto você abre a Bíblia, vou pedir aos irmãos que recolham dízimos e ofertas, aqueles que hoje vão consagrar. Se é o seu dia de consagrar dízimo e oferta, nós vamos fazer isso agora. Se não é o seu dia, levante sua mão. Pai Santo, nós consagramos nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Nos dízimos fazemos prova do Senhor. Abra as janelas do céu, nos prospera na crise, Senhor. Repreende o devorador por nossa causa. Faça com que o nosso trabalho seja produtivo. Queremos colher resultados do nosso trabalho, Senhor. A nossa vida no campo não será estéril. Fazemos prova do Senhor nos dízimos. E quando as nações nos verem felizes, nós vamos proclamar Jesus. Consagramos as nossas ofertas também. Enriqueça-nos para toda generosidade. Esta é a consagração de dízimos e ofertas que fazemos ao Senhor. E consagramos as nossas vidas ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos vão recolher onde você está, irmão Jean, irmão Oscar. Eclesiastes 7, 29. Como é que está na sua Bíblia aí? Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Tem uma outra maneira de traduzir esse versículo. Deus fez tudo simples, mas os homens complicaram tudo. Essa é uma outra maneira de traduzir esse versículo. Deus fez tudo simples, mas os homens complicaram tudo. Qual é a simplicidade de Deus? Atos capítulo 17, verso 30. Nosso Deus é simples,
E a simplicidade de Deus está assim na Bíblia. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Sabe, irmão, sabe, irmã? Deus não está cobrando o seu passado. Deus não está te culpando pelo seu passado. Ah, você foi ignorante, você abandonou, você desprezou. Deus não levou em conta os tempos da nossa ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Verso 31. Porquanto Deus estabeleceu um dia em que Ele há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, Jesus, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. 1 Timóteo 1,15. Então nós estamos vendo que Deus não está nos culpando do nosso passado. Não importa o seu passado, não importa o meu passado. O que Deus está olhando agora é se nós estamos nos arrependendo e nos voltando para Jesus. Mais ainda, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo fala isso, eu acho que posso falar junto com ele. Paulo falava que ele era o maior dos pecadores e o menor dos santos, né? Eu acho que eu posso falar isso com ele. Mas o importante é: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para nos salvar, nós pecadores. Não importa o que foi o nosso passado, não importa o quão escabroso foi, o que eu errei, se eu errei muito, se eu errei pouco, se eu errei demais da conta, não importa. Deus veio, enviou seu Filho ao mundo para nos salvar. E é isso que importa, essa é a simplicidade. Não vamos complicar isso. Não vamos perder de vista essa simplicidade. Nós temos que fazer um corte com a nossa história de vida. E começa por nós. As pessoas vão ficar tentando nos lembrar do passado. O diabo vai ficar tentando nos lembrar do passado. Nós mesmos, na nossa alma, vamos tentar ficar fazendo a gente lembrar do nosso passado. A Bíblia diz: não, faça um corte. Deus não levou em conta os tempos para trás da ignorância em que erramos, em que falhamos, em que pecamos, em que fizemos coisas que hoje nos envergonhamos. Deus, Ele não está levando em conta isso. Irmão, irmã, por que nós vamos levar? Por que nós vamos ficar preocupados com aquilo que Deus não preocupa? Por que nós vamos amarrar no nosso pé essa bola de ferro do passado, quando Deus fala: eu não quero saber dessa bola de ferro, eu não levo em conta essa bola de ferro. Viva a sua vida daqui para frente. Aceite Jesus, firme com Jesus, confesse Jesus. Ele veio salvar os pecadores e Ele salva perfeitamente todos aqueles que dele se aproximam. Mais ainda, Tito 2,11. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora, não condenadora, mas salvadora a todos os homens. Verso 12. Educando-nos, mudando-nos, moldando-nos, para que, renegadas a impiedade, ou abandonado o pecado e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Verso 14. O qual, Jesus, a si mesmo, se deu por nós a fim de remir-nos, libertar-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Essa é a simplicidade de Deus, irmão.
Percebe? Tão simples. A Bíblia diz que o caminho da salvação é tão fácil que nem os loucos errarão. Forte, né? O caminho da salvação é tão transitável, tão fácil, tão simples, que nem os loucos errarão esse caminho. Até o homem louco pode entender o Evangelho, de tão simples que ele é. Nós temos que tirar da nossa alma toda a complicação. Nós vivemos um mundo complicado. Nós temos um Evangelho complicado no Brasil. Falso profeta falando coisas malucas aí. As pessoas achando que para serem curadas tem que entregar altas somas de dinheiro, sendo enganados por curas que não são curas. Vamos voltar e ver Naamã lá em 2 Reis 5 para a gente voltar a orar. Olha para você ver por que Deus falou para Naamã mergulhar 7 vezes. 2 Reis 5. Olha para você ver o que Naamã queria. Naamã queria diferente. Verso 11, 2 Reis 5:11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele, Eliseu, o profeta, sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Complicado, né? Outra coisa, você percebe que Naamã queria uma cura instantânea? Ele não queria o processo, ele queria o ato, ele queria a instantaneidade da cura. Se Eliseu tivesse feito isso aí, Naamã não seria curado da sua pior doença, que era o seu orgulho. Deus escolheu um processo. Olha o versículo 10. Naamã queria uma cura imediata, não? Ele tinha que vir cá, pôr a mão na minha cabeça, pôr a mão na minha lepra e acabou, eu ia voltar curado. Deus escolheu uma outra maneira. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Deus escolheu o processo. Observe para você ver, pouquíssimas pessoas são curadas instantaneamente. Pouquíssimas. É a exceção da exceção. Existe. Deus, na sua misericórdia e graça e projeto, Ele pode curar alguém instantaneamente, mas isso não é a regra de Deus. A regra de Deus é um processo. Quando eu estava de depressão, eu orava a Deus e queria que Deus me curasse instantaneamente. Quem tem depressão fica numa angústia sufocadora. É algo horrível, sem palavras para descrever. E eu orava a Deus e queria Deus, eu falava igual Naamã: Deus, faz agora, de uma vez tudo. E Deus não fazia isso. Eu me lembro que um dia em especial eu chorei muito, falei: Deus, por que o Senhor não me cura instantaneamente? Deus me curou completamente. Foi um processo. Levei um tempo, eu tive que passar pelos 7 mergulhos, que é o processo. Perseverar, buscar a Deus, fazer a minha parte nos exercícios físicos. Eu vinha no culto, irmão, irmã, sem querer vir no culto. Irmã Raquel, o louvor me incomodava. Eu achava estranho, porque eu sempre gostei do louvor. Quando eu vinha para a igreja em depressão, eu não gostava do louvor mais, por causa do barulho. Não era o louvor em si, por causa do barulho. Nossa igreja era mais barulhenta também, tem essa diferença. Mas eu não queria aquele barulho, eu incomodava. Eu ficava olhando no relógio para o culto acabar logo. Ansiedade. Mas eu vinha. Eu me forçava a vir. Assim como Naamã se forçou a descer nas águas 7 vezes. E eu descobri que o processo é melhor que a cura instantânea. O processo, ele produz uma cura muito maior do que aquela que a gente está buscando. Eu fui curado de muito mais coisas que a depressão. Eu fui curado de medos. Eu tinha alguns medos. Perdi todos.
não tenho mais medo de várias coisas. Eu tinha medo, às vezes, de lidar com certas pessoas difíceis. Hoje eu não tenho mais. Hoje eu lido com qualquer pessoa, eu não tenho medo de mais nada. Eu tinha algumas preocupações com a família, né? Minha família, demasiadas, né? Hoje eu não tenho mais. Eu sei que Deus está cuidando. Estou totalmente descansado com Deus. Eu tinha menos fé que eu tenho hoje. O processo me deu mais fé. Eu tinha menos paz interior que eu tenho hoje. Hoje eu tenho mais paz interior. Até mais inteligência Deus me deu, pensa bem. E quando eu estava de depressão, durante alguns meses, eu esqueci tudo que eu sabia da minha profissão. Eu era professor de estatística, né? Da UFLA, né? E eu esqueci. Eu não conseguia mais dar aula. Como se tivesse evaporado da minha mente tudo. Eu fiquei preocupadíssimo. Falei, meu Deus, é a minha profissão. O que eu vou fazer da vida depois? Vou ser encostado por... Como é que chama aquilo quando a pessoa é incapacidade, né? A pessoa fica incapaz, né? Só que não. Eu fiquei mais inteligente depois. Sabe, irmão, o processo, ele é muito mais enriquecedor. Então eu entendo por que Deus prefere o processo. Por que Deus falou para Naamã 10, 7 vezes? Naamã queria que fosse um ato só, né? Vem cá, ora por mim, eu vou embora e tchau, estou curado. Não vai ser assim, Deus falou, não vai ser assim. Vai ser um processo. Deus prefere o processo porque o processo é muito melhor que o ato. Sabe, a gente vinha aqui essas 7 semanas, vai ser muito melhor para a gente que se a gente viesse uma semana só e querendo ser curado e fosse ir embora. A permanência do processo, o caminhar no processo, ele faz uma obra muito maior do que o ato faz. Nós vamos orar mais um pouco agora. Nós já mergulhamos quando nos ajoelhamos, mas nós vamos fazer um ato profético, como a gente fez quarta-feira passada. Vamos ficar em pé, irmãos? Nós vamos orar agora por outras coisas que não são doença, não são pecado. Nós vamos orar pelo nosso país também, pelas nossas famílias também, pelas nossas crianças também. E nós vamos terminar descendo e levantando ao som daquela música. Se o Beto puder vir aqui à frente, de Naamã, a última. Você pode pôr a mão no seu coração. Pai Santo, de todo o nosso coração, nós agora intercedemos pela nossa nação, Senhor. O Brasil é o nosso país, Senhor. É onde nós moramos, onde nós trabalhamos, onde nós criamos as nossas famílias, onde nossos filhos estudam, nossos filhos vivem. Pai Santo, em nome de Jesus, de todo o nosso coração, nós pedimos ao Senhor, intervém na nossa nação, Senhor. Resolve o problema da doença, Senhor, do Covid, da vacina. Mexe, Senhor, onde tem que mexer. Incomoda quem tem que incomodar. Fortalece quem tem que fortalecer. Abre a mente de quem tem que abrir. Levanta conselheiros, Senhor, sábios para os tomadores de decisão. E muda, Senhor, o nosso país. Traz, Senhor, uma solução para essa doença. Protege-nos, Senhor, contra o mal que a vacina poderia fazer. Pai Santo, também pedimos, evita o colapso financeiro dos homens e mulheres que sustentam suas casas, que estão iniciando suas vidas, que têm projetos. Pai Santo, por favor, somos tua igreja. Protege a nós, Senhor, como o Senhor protegeu Israel nas pragas do Egito. Israel não sofreu as pragas, Senhor. Não deixa a gente sofrer essas pragas, Senhor. Oramos pelos nossos filhos e filhas, nossas crianças. Pelas crianças, Senhor, do nosso país também. Deus, não deixa serem abusadas. Pai Santo, nós te pedimos,
Dá às nossas crianças da igreja um ensino bíblico profundo. Fortalece as famílias para que elas não deixem passar a educação cristã dos seus filhos. Levanta os pais, fortalece os pais e mães para que eles sejam os professores de Bíblia dos seus filhos. Professores de ensino religioso de Bíblia, que falam, que evangelizam seus filhos. Clamamos, Senhor, pelos casamentos da nossa igreja, para que marido e mulher, nesse tempo, possam se entender, Senhor. Haja mudança, Pai Santo. Deus, estamos passando por um tempo dificílimo, mas o Senhor prometeu que nós seríamos guardados de todo o mal. Por isso nós cremos no Senhor. E mais uma vez, Senhor, nós vamos descer agora as águas, Senhor, do Jordão. Você pode descer, irmão, irmã, e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Como Naamã no teu poder, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Você pode se levantar. Glória a Deus. Segunda semana, amém? Segunda descida das águas. Quem vai fazer as 7 aqui? Grande obra tem o Senhor, muito maior, viu? Muito maior do que os seus olhos hoje podem ver. Deus fará uma obra muito maior. É um divisor de águas nas nossas vidas essas 7 semanas. Que o amor de Deus Pai e a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo e a unção do Espírito Santo e a cura do Espírito Santo seja na tua alma, no teu corpo e no teu espírito. E que a tua casa seja abençoada pelo Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Vá em paz, irmão, irmã, estamos terminados. Glória a Deus. Se for cumprimentar, você usa o toquinho, conversar, você usa a máscara.